capítulo 11, versículo 23 em diante. Carta do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E eu vou ler a minha Bíblia na Nova Tradução Linguagem de hoje. Meus irmãos, hoje nós vamos aprender, hoje nós vamos descobrir, saber, conhecer o que é viver o Evangelho. As pessoas buscam uma vida melhor, sim, e às vezes elas vão para a igreja buscar uma vida melhor. Mas qual é a vida que o Senhor nos oferece? Nós sabemos que o Senhor nos oferece uma nova vida, mas será que essa nova vida que a Bíblia nos oferta é a mesma vida melhor que as pessoas às vezes desejam conseguir em nome de Deus? Será que as coisas que eu enfrento lá no mundo, quando eu era pecador, mas aí eu me converto a Jesus, será que eu nunca vou passar pelas mesmas coisas que eu passei quando eu não tinha Jesus? Será que quando a gente se torna cristão, nós não ficamos mais doentes, nem pobres, e tudo dá certo, e tudo vai bem, e é só bênção e só vitória? Será que é assim mesmo? Ou será que isso é fantasia? Ou será que isso é a Disneylândia Gospel? Então nós vamos pregar hoje sobre o viver o Evangelho. E é claro que a vida que nós vamos usar aqui de exemplo é do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Vamos ver aqui a vida maravilhosa que o grande apóstolo Paulo tinha. Talvez depois de ler, muita gente nem vai querer ser mais crente, porque pensava que ser crente é nunca ficar doente, nunca ser pobre e tudo dar certo, é só prosperidade. Vocês têm que tomar cuidado com os falsos profetas que pregam uma vida boa e perfeita nesse mundo, uma vida de mil maravilhas. É puro folclore, é mentira, é engano. Mas nós vamos ver na Bíblia o que é viver o Evangelho, o que nós passamos, enfrentamos por ser cristão. E se nós explicarmos aqui hoje para vocês o que é realmente viver o Evangelho, então você vai sair daqui preparado e capacitado pelo poder da palavra de Deus, e não vai ficar mais assim, todo frouxinho, fraquinho, coitadinho, porque você vai sair daqui fortalecido e revestido pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade. Sim, porque se você comer comida forte, você vai ficar forte, mas se você comer comida fraca, vai ficar fraquinho. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Agora vamos deixar a Disneylândia e vamos para a realidade da fé. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos, nas cidades, nos desertos, em perigos causados por falsos irmãos.
Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Grande Deus. Pode se assentar, meus irmãos, fiquem à vontade, para glorificar o Senhor Jesus, quem nos mostra a realidade da vida. A vida, meus irmãos, não é fácil. A luta é difícil. Essa vida não é mole não, é difícil. É vida dura, é vida sofrida. E aqui está, meus irmãos, a realidade da fé. Aqui está, meus irmãos, a realidade de ser um cristão. Aqui está, eu li um texto, eu expus um texto, que é uma biografia, um diário de um grande homem de Deus, de um discípulo, de um apóstolo. E ele está relatando nesse texto, nesse pequeno diário, um resumo, uma síntese da sua história, o que ele passou, o que ele enfrentou, o preço que ele pagou. E nós podemos aprender que nós somos sujeitos a passar a enfrentar as mesmas coisas. Que na verdade, nós não somos isentos do sofrimento, porque o sol nasce para os ímpios e para os justos. Quando chove, chove para os justos e chove para os ímpios. O que é sujeito ao ímpio é sujeito a nós. A diferença só está na parte da solução. A diferença está em que o cristão tem um Deus poderoso e o ímpio recorre ao dinheiro e a outras coisas, ou a outras pessoas ou ídolos. Nós, nos dias de hoje, ouvimos muitas pregações, muitas mensagens. É só bênção, é só vitória, nada de pobreza, nada de sofrimento, nada de dor. É tudo dando certo, é tudo indo bem, é só prosperidade, é só fama, é só sucesso, é só coisas boas. Aceita Jesus que Deus vai te dar um carro, uma casa, uma esposa, uma família, uma faculdade, e vai realizar os seus sonhos, e vai derrotar os seus inimigos, e ele vai se tornar um escravo para você, para fazer tudo aquilo que você quer, ainda que seja de um coração egoísta. E aí, quando a pessoa começa a viver e vê que não é nada disso, então ele se desvia, ele desiste, ele não suporta a dor, não aguenta a pancada, o sofrimento. Por quê? Ouviu mensagem fraca, comeu comida fraca e se tornou alguém fraco. Então nós temos que sair desse mundo de fantasia, temos que descer desse mundo da lua, da Disneylândia, essa vida inventada, fictícia, que não existe. Se nós fôssemos abençoados por causa da nossa fidelidade, santidade, espiritualidade, com certeza nós alcançaríamos nem o apóstolo Paulo, muito menos Jesus. Se fosse por fidelidade, espiritualidade e serviço, o apóstolo Paulo seria o homem mais abençoado depois de Cristo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos ainda nesse mundo corrompido pelo pecado. Nós estamos ainda numa carne estragada pelo pecado. Porque a redenção final mesmo é só quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Enquanto isso, nós estamos nessa carne fraca e estamos nesse mundo corrupto.
aonde existe muitos males que nos afligem, que nos assolam. Então, meus irmãos, baseado nesse contexto, nessa realidade de que muitos têm pregado, muitos têm falado que é só bênção, só vitória, e não têm falado toda a verdade para as pessoas, é que a igreja hoje está fraca, não aguenta um tapa. Os cristãos no passado eram ameaçados de ser presos, queimados, crucificados, e não negavam Jesus. Hoje a pessoa fica toda murcha ou se desvia, sai da igreja porque alguém não olhou, não deu bom dia para ele. Olha a diferença de força. Os crentes do passado podia queimar, podia serrar, podia despedaçar, não negava Jesus. Hoje, só por causa que não deu um bom dia, não olhou, já abandona Jesus, abandona a igreja. Só a força, a espiritualidade, porque mensagem fraca produz igreja fraca. Comida fraca produz uma igreja fraca, crentes fracos, que buscam a Disneylândia, que buscam uma vida fantástica, que não existe, uma vida ilusória, não existe. Mas vamos para a realidade da Bíblia Sagrada, o que é viver o Evangelho. Nós somos cristãos, somos salvos por Jesus, e como é esta nova vida que Ele nos dá? O que é agora viver seguindo a Cristo? Será que nós estamos isentos de enfermidades, de doenças? Muitas pessoas têm caído do cavalo, muitas pessoas têm quebrado a cara, muitas pessoas têm decepcionado. Naquele grande dia, as almas que estiverem lá no inferno, no dia do juízo final, vão comparecer todos. E eu imagino as pessoas olhando para os pregadores, para os pastores: vocês não falaram a verdade, vocês não nos mostraram a realidade. Por quê? Aí os pastores: é porque eu queria pegar leve, sabe? Eu não queria te assustar, né? Eu queria falar coisas positivas, porque eu sei que agrada mais. E as pessoas vão dizer: não, você omitiu a verdade. Era melhor você ter falado a verdade, ter doído naquela hora, do que eu agora estar eternamente no inferno. Então veja, meus irmãos, a responsabilidade que não só o pregador, o pastor, mas que cada crente tem de pregar e expor a verdade, a realidade da fé do Evangelho. Muitos crentes é que nem um pai e uma mãe quando está com o seu nenenzinho no colo, ou está com a sua criancinha, né? O pai e a mãe estão lá com a criancinha, aí tem aquele jeitinho engraçadinho de falar, faz aquele biquinho para falar com a criança, fala com aquela vozinha com a criança, aquelas palavrinhas bonitinhas com a criança. E muitos cristãos e pregadores principalmente se comunicam com as pessoas desse jeito. Eles mudam a voz, mudam as suas faces, o seu rosto, o tom de voz, tudo para falar bem mansinho, docinho com as criancinhas, porque não podem assustá-las, porque não podem expor a realidade. Não! O que é viver o Evangelho? Então nós vamos dar algumas características da vida cristã. Algumas características da vida cristã. E nós vamos ver o que é viver o Evangelho. O que é ter a nova vida. O que é seguir a Cristo. O que é ser um servo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Diz assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver com Cristo, se unir com Cristo, ser salvo por Ele, perdoado. Todos aqueles que querem ir para o céu, querem ser cristão, prepare o lombo. Todos aqueles que querem viver piamente,
que querem se unir com Cristo no Evangelho, no caminho para o céu. O que vai acontecer? Como será? Serão perseguidos. Você que é cristão, ou você que pretende se converter, está buscando a salvação, aí está a verdade. Nós seremos perseguidos. É claro que você não sendo crente, você é perseguido por Satanás. E você sendo crente, você também é perseguido por Satanás. Não tem como escapar. Não tem neutralidade. Se você é um ímpio, ele quer roubar, matar, destruir. Se você é crente, ele quer fazer a mesma coisa, não importa. Para Satanás não há diferença. Agora para nós sim. Porque o ímpio não tem Deus na vida para salvá-lo. O cristão tem Jesus para salvá-lo, para livrá-lo. Todos nós, meus irmãos, seremos perseguidos. De alguma forma, de alguma maneira. No trabalho, na escola, na família, na parentela, nos amigos, na igreja, que nem o apóstolo Paulo. Ele foi, meus irmãos, traído, perseguido. Eram muitas conspirações e complôs contra o apóstolo Paulo, dos judeus, seus patrícios, da sua raça, da sua nação. Falsos irmãos que queriam fazer pegadinhas, que queriam armar laços e cavar a cova dele. Ele foi perseguido, de cidade em cidade. O diabo se levantava, a pessoa se levantava. Coisas estranhas, esquisitas acontecia para atingi-lo, para pará-lo. Não, meus irmãos, não estranhe, não se escandalize. Não pense que isso é coincidência, é o destino. Saiba que o levante, a perseguição contra você, não é por causa de você, mas do nome de Jesus que você carrega, da fé em Jesus que você tem. E na verdade, todo mal que se levanta contra a sua vida, não é porque o mal quer o seu carro, a sua esposa, seus filhos, o seu pai, quer a sua saúde, não é que o mal quer essas coisas em si mesmo, mas ele ataca essas coisas com a finalidade de arrancar aquilo que é mais precioso, aquilo que vale mais do que tudo, que é a sua fé em Jesus. Aquilo que Satanás fez com Jó, arrancou tudo com a finalidade de arrancar a sua fé. Ele arrancou tudo, conseguiu, mas não tirou Jesus da vida de Jó. Então viver o Evangelho é sinônimo de ser testado, provado. Estamos no deserto, sendo aperfeiçoados. Então as características da vida cristã é perseguição, não riquezas, perseguição. Então os interesseiros já não vai querer ser mais cristão. Só quem ama Jesus de verdade. Filipenses capítulo 1 e versículo 29. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Outra característica da vida cristã é que nós cremos em Cristo e sofremos por Cristo. Porque o amor verdadeiro tudo sofre. Foi-nos dado uma bênção, foi-nos dado um presente. Prosperidade? Não, uma bela cruz. Foi-nos dado esse privilégio. Que privilégio, que bênção, que vitória, que presente. Foi-nos dado o presente, o privilégio de servir a Cristo. Como nós servimos a Cristo? Crendo nele e também sofrendo por Ele.
As pessoas podem achar que eu estou sendo debochado, que eu sou um comediante, estou contando piada, mas é o que está escrito. Foi-te dado esse presente. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um presente. Qual? A fé para crer nele e a graça para suportar o sofrimento por amar a Jesus. Porque a cruz que nós ganhamos é sinônimo de vergonha, desprezo, perseguição, aflição, dor. E é claro que nós não podemos largar a cruz, porque só vamos receber a coroa se apresentarmos a cruz. Quem tiver de mão vazia não recebe a coroa, mas quem tiver com a cruz vai trocar pela coroa. Primeiro a coroa de espinhos, depois a coroa de rei. Primeiro pendurado na cruz, para depois sentar no trono. Primeiro o caminho até o Monte Caveiro, o caminho da morte, para depois andar no caminho para o céu, para a vida eterna. Louvado seja Deus. Essa é a realidade. Essa é a real. Sentindo a dor de Deus é outra característica. Os crentes sentem a dor de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Suportar o sofrimento, aguentar firme, não desistir, não parar, não voltar para trás. Seja forte, seja corajoso. A porta, o caminho é estreita, a porta é estreita, mas leva para o céu. Agora o evangelho das facilidades, o evangelho que afrouxa tudo, né? Nós podemos fazer o que quiser, ser o que quiser, falar o que quiser, ouvir o que quiser, se vestir como quiser, podemos servir a Deus do jeito que cada um bem entender. Esse evangelho à vontade, esse evangelho de facilidade, que é muito fácil ser cristão assim, da porta lá caminho largo. Você não sente nenhuma dor, você não sofre nada, você não renuncia a nada, não nega nada, mas também não vai receber nada de Deus. O sofrimento daquele que vive o evangelho é viver negando a si mesmo, em retidão e abnegação, dizendo não para a sua carne, para os seus desejos carnais, renunciando às propostas de Satanás. Essas são as características da vida cristã. Se nós queremos se unir a Cristo, se nós queremos servir a Deus, temos que suportar o sofrimento de ser um pregador do evangelho. A característica da vida cristã é que nós recebemos o presente, a fé para crer nele e a graça, o amor verdadeiro que nos leva a sofrer tudo, a suportar tudo, porque esse é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro tudo sofre, tudo suporta. Mas alguns pregadores, alguns pastores, alguns líderes, alguns crentes têm espalhado um evangelho de facilidades, o evangelho light, um evangelho que sempre procura ser positivo e aliviar todas as dores, aliviar qualquer constrangimento, aliviar qualquer perca. Não! Na vida evangélica você não perde nada, você só vai ganhar e lucrar e prosperar. Não, na vida evangélica você nunca perde, nunca, pelo contrário, é só sombra e água fresca. Tudo vem na boquinha, tudo vem na mãozinha, de mão beijada, tudo cai do céu. Você não precisa orar, jejuar, você não precisa perseverar. É só você dar R$10.
É só você dar 3 passos para a direita, 2 para trás, passar no batendo da porta aqui e levar um plástico ungido. Um evangelho falso que se opõe ao evangelho verdadeiro. Há um evangelho falso que ensina que ser cristão, que a vida evangélica é 1000 maravilhas, é suave, de leve na neve. Se opõe ao que está nas Escrituras, meus irmãos. Você está sofrendo? Eu também estou sofrendo. Todo mundo sofreu, está sofrendo ou vai sofrer. Se o sofrimento não veio, se a perseguição não veio, por causa da sua fé, eu não estou falando por causa de pecado. Sofrer por causa de pecado é outra coisa. Sofrimento que vem do pecado é consequência, abraça, se arrepende, se conserta. Estamos falando de o viver o evangelho que atrai para nós o ódio de Satanás, o ódio do mundo. Se odiar a Jesus, muito mais os seus discípulos. Se fizer aquilo com a vara verde, o que vai ser das varas secas? Nós estamos falando aqui de uma vida cristã que as características bíblicas são perseguições, sofrimentos e dor por causa da nossa fé em Jesus, por causa da vida que nós temos que reflete a imagem. Sim, Satanás e o mundo te odeia porque você é santo, porque você faz boas obras, porque você tem os frutos do Espírito Santo em sua vida, porque você faz a diferença para a glória de Deus. Estamos falando de coisas ruins que vêm através da sua fé. Como disse um pregador um dia eu ouvi um pregador dizendo, e eu entendi o que ele quis dizer. O apóstolo Paulo era poliglota, religioso, que fazia parte da elite, né, dos fariseus, um homem, né, com a classe social econômica boa. De repente ele aceita Jesus e Jesus acaba com a vida dele. Eu ouvi esse pregador dizendo isso e eu entendi que na prática foi isso mesmo. Porque Jesus tinha falado, Ananias, vai lá e mostra, vai lá orar para ele, que eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer por minha causa, pelo meu evangelho, aleluia. E não adianta achar ruim não, é nos imposto, é nos dado esse privilégio, esse presente. Não tem como pular essa etapa, não tem como se esquivar e tirar o corpo fora. Aquele que quiser seguir Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E não fique reclamando, murmurando não. Olha o que ele passou, e você não quer sofrer nem um pinguinho. Leia os evangelhos e veja a vida de Jesus, o que ele passou por te amar. E aí, toda a dor vai ser suavizada pela compreensão de que vai valer a pena passar por tudo isso, porque Ele passou por mim já me deu a vitória. Só me resta a minha parte, ainda que seja dura, é dura com Ele, mas seria impossível eu de me salvar se não fosse Ele. Então qualquer preço que tenhamos que pagar não vale ainda pela salvação, não dá para pagar a salvação, por isso que é nos dado de graça, mas nós vamos ter que provar a nossa fé, provar o nosso amor, e andar com Jesus enquanto Ele está dando pão e peixe. Tinha uma multidão que era de Jesus, porque estava ganhando pão e peixe. Quando Jesus fechou a fábrica, só sobrou um pouquinho seguindo Ele, porque a prova é de fogo, porque o fogo purifica a igreja e só fica aqueles que realmente são de Deus. Deus
purifica a sua igreja através das provas de fogo, sofrimento e dor. Essa é a verdade bíblica. As provações, na verdade, não é para Deus descobrir quem é e quem não é, porque Ele sabe de tudo, Ele vê o coração. Na verdade, as provações, os sofrimentos que vêm sobre nós, é porque Deus quer revelar para nós o estado da nossa vida espiritual, o valor da nossa fé, o nível da nossa espiritualidade. Na verdade, Deus quer compartilhar com nós, nos contar, nos comunicar como nós estamos diante dEle. É assim que Ele avisa, que Ele alerta, que Ele desperta o seu povo. Eu vou provar para vocês se vocês me amam ou são interesseiros. Eu vou provar para vocês se vocês têm fé ou vocês estão aqui só por causa do dinheiro. E aí, venha perseguição sobre a igreja, venha sofrimento sobre o cristão. E se ele continuar, de Jesus eu não deixo, eu não largo de jeito nenhum. Pode matar, mas dele não largo mais não. Aí vai ficar provada a sua linhagem real, que realmente o sangue do rei corre em suas veias. Aleluia! Ele nos deu um espírito de coragem, não de covardia. O Espírito Santo é o espírito de coragem, não de covardia, de medo. Então as mensagens opostas à realidade é o evangelho humanista. O evangelho humanista que quer colocar o homem no centro e Deus como servo do homem. O evangelho, a mensagem, as pregações humanistas, que é nada mais do que seja feita a minha vontade e não a de Deus. Esse é o evangelho humanista, em que Deus tem que dar porque Ele é obrigado a dar, se Ele não dá, Ele vai ver o dele. O evangelho humanista é que Deus é o gênio da lâmpada. Eu vou raspar e vou fazer 3 desejos, Ele tem que atender. Ele querendo ou não, Ele tem que fazer. Por quê? Porque eu paguei com dinheiro, eu paguei com oração, paguei com jejum, então Ele é obrigado. Eu sou Deus e Deus é o meu servo. Esse é o evangelho humanista. Destrona Deus, rouba a soberania de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que havia muitos cristãos que não estavam dispostos a morrer, a ser presos, a sacrificar, a pregar a verdade, porque eles não estavam preocupados com a glória, com a vontade de Deus, mas com seus próprios interesses, com as vantagens que eles queriam adquirir, com as suas vanglórias, com as suas carreiras, com as suas reputações, oportunidades e convites. Eles estavam preocupados com os seus próprios narizes e queriam usar o nome de Jesus. Porque cada um, a maioria, todos os outros se preocupam mais com seus próprios interesses egocêntricos, egoístas, mesquinhos. Primeiro eu, depois eu e por último eu. O mundo, se está morrendo, perecendo, o importante é o meu status quo. As pessoas estão morrendo de fome. E daí? Eu creio que Deus está preocupado em me dar o 10º par de sapato. Esse é o evangelho humanista, egocêntrico, que tem conduzido pessoas ao engano e até mesmo à morte, ao inferno. Se preocupa com os seus próprios interesses. Isso é o evangelho humanista, egocêntrico, egoísta. A vontade de Deus, estou nem aí, não quero nem saber. Eu estou aqui na igreja porque eu estou preocupado com a minha vontade. E eu fiquei sabendo que aqui Deus pode fazer a minha vontade. Por isso eu estou aqui. Esse é o evangelho humanista. O evangelho verdadeiro é o que Jesus ensina. Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade.
É claro. Por que Jesus disse isso? Porque Ele confia em Deus. Será que nós confiamos em Deus para dizer isso? Será que nós já compreendemos que Ele está no controle de tudo e a nossa vida está na palma da mão dEle? Não temos o que vocês vão passar daqui em diante, no futuro, no amanhã. Nem pense que Ele te deixou, que Ele te abandonou, que Ele está brincando com a sua cara. Apenas Ele está purificando a sua vida dos seus pecados, através do sofrimento, das provações, das perseguições. Este é o viver o Evangelho, esta é a realidade da nossa fé. Saia desse mundinho de ilusão, meus irmãos. Você que está com a cabeça feita por alguns louvores humanistas, você que está com a sua fé feita, programada, formatada por mensagens positivas de ibope e audiência, que só fala coisas bonitas para massagear seu ego, se liberte disso. Vamos para a Bíblia, para a realidade, para a verdade. Muitos só querem Jesus, só querem usar Jesus, só querem Jesus por aqui e agora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se nós buscamos a Deus só para o aqui e o agora, para o império dos homens, o reino dos homens, para o meu reino exaltado, egocêntrico, então eu sou o mais imprestável, o mais infeliz, o mais vazio de todos os homens. Aqueles que buscam Jesus, aqueles que só têm fé em Jesus por aqui e agora, aquelas pessoas que só têm fé em Jesus para ele suprir as necessidades básicas de comer, de beber, de vestir, de morar, de trabalhar, de saúde. Essas pessoas que só têm fé e esperança nas necessidades básicas do aqui e agora, dessa vida, desse mundo, são os mais infelizes dessa terra. Porque estão usando Jesus para conseguir coisas. Esse é o evangelho humanista, egocêntrico, que mais dá ibope no dia de hoje, e que as pessoas mais dão glória a Deus, mais batem palma. Só que é o falso evangelho. Sinto muito lhe dizer. Então, meus irmãos, já contamos aqui o diário, a biografia do apóstolo Paulo, como foi a vida dele. Já pregamos aqui a realidade da nossa fé, o viver o evangelho. Já mostramos aqui o evangelho que se opõe a essa realidade da fé. E agora vamos ver como era a igreja primitiva, como eles viviam o evangelho, como era a realidade da fé deles. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus Cristo. Eu já vi pessoas ficar alegres porque ganhou na loteria. Agora nunca vi ninguém ficar alegre porque foi preso e porque apanhou. Só doido. Esses crentes é doido, é maluco. Não é que eles são insanos, malucos, não. Mas eles entenderam que se o mundo os odeia, é porque Deus os ama. Se o mundo os amasse, então porque eles estavam reprovados por Deus. Essa era a lógica. Mas nos dias de hoje, na opinião das pessoas hoje, se você é abençoado, se você é próspero, se você tem a saúde, se você se dá bem, se você tem fama e sucesso no mundo, é porque Deus é na sua vida. Mas para a igreja primitiva, se eles foram presos e apanharam por causa do nome de Jesus, isso é um sinal de aprovação de Deus. Hoje em dia,
Se você é doente e pobre, eles falam que você está em pecado ou está amaldiçoado. Em qual evangelho você vai acreditar, meus irmãos? No bíblico ou no inventado? Eles se alegraram, não porque se apanharam, eles não são masoquistas. Eles não se alegraram porque apanharam, sentiram dor porque foram presos. Eles se alegraram porque, ao passar por isso, eles entenderam que isso significava que Deus, se o mundo reprovava eles, porque Deus estava aprovando. Se os ímpios, o diabo estava fazendo isso com eles, é porque eles estavam irritando o inferno. Então, eles falaram: calem a boca, não sirva mais a Jesus, não fale da palavra de Jesus, nem cite o nome de Jesus. Chicoteiam eles, prendam eles. Depois que soltou, saiu soltando rojão, dando glória a Deus e aleluia, porque Deus, muito obrigado. Através disso, eu entendi que o Senhor me escolheu, que eu fui considerado digno pelo Senhor de sofrer pelo Evangelho, pelo nome do teu Filho amado. Se eu fui escolhido e recebi essa dignidade de sofrer pelo nome do Salvador, então estou muito feliz porque Deus está me aprovando. Então, em meio às tristezas, em meio aos sofrimentos, em meio às dores, eles se alegravam com alegria indizível, alegria inexplicável, que não vinha daquilo que eles tinham ou faziam, mas vinha de Deus. O Espírito Santo produzia essa alegria nele, uma alegria de saber que eles estavam sendo aprovados por Deus, através do sofrimento, através da perseguição. Na verdade, você não tem que estranhar quando tudo está dando errado, quando você está passando tribulação. Não, na verdade você tem que estranhar quando tudo estiver bem na sua vida. Porque se estiver tudo bem na sua vida, se você estiver desfrutando muita paz e tranquilidade, significa que o diabo não está indo atrás de você, não está te caçando. Se você realmente estiver agradando a Deus, você vai estar no topo da lista de Satanás, dos mais procurados. Sim, mas para Satanás nós não perdemos, porque Jesus já nos deu a vitória. Isso não é para assustar ninguém, não. O motivo pelo qual os crentes de hoje se alegram não é o mesmo motivo pelo qual os crentes do passado se alegravam. Quem está errado? A igreja primitiva ou nós hoje? Hoje nós se alegramos só com a bênção ou com a vitória. Minha mãe fala muito isso, bênção e vitória. Tudo é bênção e vitória para ela. Mas quando nós ficamos atribulados, passamos no deserto, no sofrimento, cadê que nós demos glória e graças a Deus? Então, meus irmãos, vamos entender que o sofrimento, a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Se você examinou sua vida e você viu, através da Bíblia e através do Espírito Santo e através do irmão, do pastor, que não há nenhum pecado em sua vida, então dê glória a Deus, porque esse sofrimento é para provar a sua fé mais valiosa do que ouro refinado 7 vezes em forno de barro. Essa fé que você tem é a coisa mais preciosa que Deus depositou em você. E Deus apenas através do sofrimento está pulindo a sua fé para ela brilhar mais ainda neste mundo. Oh, meu Deus! Oh, aleluia, Jesus! Grande Deus! Sim, meus irmãos, Jesus lá no Monte das Oliveiras foi espremido, foi moído pelo Pai. Ele aprendeu a ser fiel, obediente através do sofrimento, para nos ser o exemplo. Assim também, você pega a laranja, espreme ela e amassa ela
para arrancar o melhor caldo. Assim somos nós, meus irmãos. Somos espremidos também, moídos, apertados, para sair o melhor óleo da nossa vida, o da unção do Espírito Santo. Aguenta firme, você que está na tribulação, na provação. Aguenta firme. Essa é a vida cristã, esse é o viver o Evangelho. Não fique pensando que essas coisas não virão sobre você. Se você for um cristão, essas coisas virão sobre você. Aquele que é filho de Deus é disciplinado. Se você não tem disciplina em sua vida, porque nós sabemos, tem a disciplina da igreja do pastor, mas fora essa, tem a disciplina de Deus, que aí ninguém se mete, é Deus e a pessoa isso aí. Se você não é disciplinado é porque você é bastardo. Então Deus açoita todos aqueles que Ele ama e tem como filho, porque o Pai disciplina o seu filho. Louvado seja Deus. Mesmo sobre ameaça, eles faziam a obra de Deus, porque eles diziam que tinham que agradar a Deus e não as pessoas. Ainda em Atos capítulo 5, versículo 28 e 29. Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Mesmo sobre ameaças. Meus irmãos, como é fácil subir aqui. Hoje está cheio de artistas e profissionais da fé. Todo mundo veio aqui, todo mundo vai se comportar, vai assistir, vai ouvir. Até mesmo pregar na praça. Hoje nós temos liberdade de expressão, um país laico. Dá até para pregar nas praças. Na praça já é um pouco mais difícil, porque às vezes acontecem algumas coisas, mas ainda é bem suave aqui no Brasil. Agora lá no Oriente Médio, ou nesse tempo aqui, os crentes eram presos, mortos, privados dos seus direitos, dos seus bens. Mesmo sobre ameaças, risco e perigo de vida, de sofrimento, não calaram a voz da igreja. Pode ameaçar, pode procurar e caçar, a igreja não vai calar a voz, não vai ficar quieta. Porque se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. E se nós vivemos para aquele que morreu por nós, a saber, Jesus Cristo. A nossa vida é dele. Se ele deu a vida dele pela nossa, nós devolveremos a nossa vida a ele. Estaremos dispostos a selar a nossa fé com a própria morte. Sim, o Evangelho não é moleza, é sacrifício. O Evangelho não é facilidade, requer bravura. Fomos chamados para ser soldados de Cristo, guerreiros de Deus, valente do Rei dos Reis. Ele já nos dispôs a armadura. O mais importante é obedecer e agradar a Deus do que o governo, do que o Estado, do que os ímpios, do que as pessoas. Nós não temos que fazer mensagens de acordo com os gostos das pessoas. Nós não temos que fazer louvores de acordo com os sabores das pessoas. Não! Nossa intenção e motivo deve ser sempre na vertical, agradar a Deus. O chamado de Deus na nossa vida é maior do que a nossa própria vida. Capítulo 20, versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Meus irmãos, para um cristão, o que vale mais não é nem a própria, não que a gente tem que tentar a Deus, não que a gente tem que buscar o martírio. No passado teve umas pessoas que estavam procurando o martírio.
E aí muitos pregadores se levantaram para falar, ó, isso aí é pecado, isso é heresia. Muitos foram martirizados involuntariamente, porque assim Deus permitiu. Agora vocês ficar caçando martírio só para ficar na história, isso aí já vem de uma vaidade. Nós não procuramos martírio, mas se ele vier, for permissão de Deus, fazer o quê? Vamos guardar nossa fé até o fim. Paulo estava disposto até mesmo morrer. Eu não dou valor à minha própria vida. O que vale mais para mim é pregar o evangelho do que preservar a minha vida. Mas hoje, as pessoas estão renunciando aos cargos, não querem ter cargos, as pessoas não querem servir a Deus. Se eu fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar contra a minha vida, então é melhor ficar aqui disfarçadamente. Você é de verdade ou você é um impostor? Não, Paulo falou, eu não vou preservar minha vida, eu não vou fugir de Satanás, não vou se esconder da luta. Vou lá para o final da fila para mim não ficar na frente da batalha. Não, eu vou lá no fronte de batalha. Eu não estou vivendo aqui para buscar o meu bem-estar, para buscar a felicidade, para buscar os bens materiais, para me enriquecer. Eu não estou vivendo mais nessa terra para a carne, para o mundo, eu já morri mesmo. Eu estou vivendo agora para a glória de Deus. Eu não valorizo a minha vida, no sentido que, para mim, vale mais pregar o evangelho do que preservar, reservar a minha vida. Cristãos que é cheio de não me rele, não me toque, que quer entregar a vida a Jesus, Senhor, eu vou te entregar a minha vida, mas a parte sentimental não vou largar daquela namorada que eu fornico. Eu vou entregar minha vida a Jesus, mas eu não vou largar o tráfico de droga porque dá muito dinheiro. Então tem pessoas que querem ser cristão, mas ele entrega algumas partes da sua vida, mas não entrega a sua vida totalmente, porque é cheio de reserva e de restrição. Senhor, você pode tocar em tudo na minha vida, mas não toca nisso aqui, não toca nisso aqui. Lembrei, isso aqui também não, Senhor, deixa aqui quietinho. Que é isso, meus irmãos? Isso não é a verdade. Não é que Paulo está dizendo, não estou nem aí para a minha vida, não estou nem aí. Não, ele quer dizer que para ele vale mais cumprir a missão, a responsabilidade que Deus deu a ele, encarregou a ele. Isso é mais importante do que preservar a sua própria vida. Paulo, ele não queria ganhar a vida terrena, a vida neste mundo. Ele não queria ganhar as coisas que iam satisfazer seus desejos da carne. Ele queria ganhar aquilo que era mais precioso para ele. O que? Jesus Cristo. Esse é o princípio. Se Jesus é a coisa mais preciosa, é o seu maior tesouro, então é aquilo que você mais vai querer ganhar. E você vai fazer de tudo para poder ter mais de Jesus na sua vida. Agora, se não é Jesus, é o dinheiro, é casa, é carro, é saúde, é outras coisas, então você vai buscar sempre mais essas coisas do que o próprio Deus. Vai buscar a bênção e não o abençoador. Filipenses 3, versículo 7, já estou encerrando. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Eu estou disposto a pagar o preço que for, estou disposto a largar tudo, deixar tudo, abandonar tudo, renunciar tudo, se apartar de tudo, estou disposto a fazer essa troca, porque eu sei que eu vou sair ganhando, se eu ter Jesus Cristo na minha vida. Se para mim chegar até Ele eu tenho que atravessar pântanos e desertos, então eu vou para cima, porque o que eu mais quero é ter com Cristo. Louvado seja Deus. E para finalizar, então agora nós vamos, para finalizar, dar a revelação do viver o Evangelho, a revelação da realidade da nossa fé. Não somente as Escrituras nos revelam, nos mostram o que é a vida cristã,
como o Espírito Santo, através dos dons, vai mostrar para Paulo e mostra para cada um de nós o que nós havemos de passar. Atos capítulo 20, versículo 22. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Quem levanta a mão para receber essa revelação? Ninguém levanta. Ô Espírito Santo, que revelação é essa, hein? Aí você acaba com a agenda do pregador desse jeito. Aí está, meus irmãos. Isso é viver o Evangelho. Essa é a realidade da nossa fé. Mantenha os seus pés no chão, para que a sua queda não seja maior. Porque se você ficar nesse mundinho da Disneylândia, de só bênção, só vitória, você vai acabar se decepcionando com Jesus, blasfemando de Jesus. Que Deus abençoe.